Todas as vezes em que a oferta monetária contraiu nos últimos 150 anos, nós tivemos crises bancárias. O Money 2, que é a oferta monetária, caiu 2% de um ano para outro. A primeira vez em 100 anos. Anote. Agora vamos ver aqui o Money Supply. Então, nos últimos 150 anos, quando retirou dinheiro da economia, o que aconteceu? Uma crise bancária em 1870. Pânico nessa época aqui também. A recessão, depressão de 1921. E depois teve a Grande Depressão de 1930, né? E aí, depois disso, quase 100 anos depois, agora, tivemos uma nova retirada de dinheiros da economia. Então, eles estão retirando dinheirinhos. Por quê? O Fed está fazendo seu apertamento monetário. E olhamos aqui no gráfico e vejam só, depois de terem impresso 40% de todos os dólares que existiram durante toda a história, e aqui vocês já estão carecas de saber, ou eu estou careca de saber. Aqui são os dinheirinhos em circulação, os dólares, e o governo vai imprimindo, o Fed vai imprimindo. Só que eles imprimiram 40% de tudo que existia nos últimos 2 anos. Mas, por incrível que pareça, agora para tentar controlar a inflação, eles estão sugando a liquidez do mercado e estão retirando dinheirinhos de circulação. Como eles fazem isso? É através dos seus títulos, né? É uma política de contração monetária. E aqui, retirou 2% dos dinheiros. Retiraram 2% do dinheiro. 2%. Retiraram 2%. E todas as vezes em que houve uma pequenininha retirada, o colapso veio. E estamos no gráfico do homem. Esse homem fez o gráfico, que tem mais de 150 anos de gráfico. Teve depressão. Chegou aqui, ó, 2%, já começa as depressões. 2%. Teve crises no mercado. Então tá aí. Esse bilhete maravilhoso. Mas vamos continuando e entendendo sobre isso. Agora vamos nos ativos do Fed. Vejam só, quando começou em 2020, expandiu. Haviam, quantos bilhões aqui? 4 bilhões de ativos no Fed e foi para 8 bilhões. Dobrou a quantidade de ativos. Muito dinheiro foi impresso, muitos ativos tem dentro do Fed. Eles precisam tirar isso. Agora estão realmente retirando os dinheirinhos de circulação. Diminuiu um pouco. E quando diminuiu, a pancada veio, sempre veio pancadas. E ele faz uma thread maravilhosa. A maioria das pessoas acham que o Silicon Valley teve uma crise de tecnologia, mas na realidade foi uma crise bancária que as companhias, as empresas de tecnologia retiraram seus dinheirinhos. Não que as empresas estavam com problemas, mas as empresas retiraram dinheiro do banco por não confiar no banco. Então, eles estão ficando sem dinheiro. Por quê? O Fed está fazendo um apertamento monetário, está retirando o supply de dinheiro, a quantidade de dinheiro da sociedade. Enquanto o Fed continuar com o seu quantitative tightening, esse apertamento monetário, eu suspeito que haverá uma contração monetária também. Isso significa que os bancos podem ter, no futuro, mais companhias ficando sem dinheiro. Então, vai haver mais crises de liquidez, retirando só um pouquinho de dinheiro. Veja como o mercado está totalmente alavancado, um emprestando para o outro, saiu um pouquinho já não tem para onde cobrir. Agora, fica a questão, o Fed vai continuar fazendo esse aperto monetário por uma mão, por um lado, por uma via, o quantitative tightening, esse apertamento monetário, é a chave, é a ferramenta para combater a inflação que o Fed precisa fazer. Mas, por outro lado, isso desestabiliza o sistema financeiro. Então o Fed está numa encruzilhada. Se ele continua retirando os dinheirinhos, ele vai conseguir combater a inflação. Mas, se ele continua fazendo isso, ele vai quebrar o sistema bancário. O que o senhor Jerônimo vai fazer? Jerônimo Paulo. Então aí, tá a questão, hein? Será que vai colapsar o mundo? Será que eles vão continuar apertando? Minha nossa, nem sei como começo a ler essa notícia. 2 trilhões de dólares podem ser injetados no sistema bancário dos Estados Unidos pelo programa de empréstimos de emergência do Federal Reserve, diz o JP Morgan. Ou seja, novos dinheirinhos. É aumentar novamente. Imprima dinheiro, jogue dinheiro para cima. Vimos aí, havia um dilema. Eles continuam retirando, quebra a economia. Então vamos imprimir dinheiro. Saiu aí, ó. Saiu. Bailout. Sempre eles. Mas não é pouquinho. São 2 trilhões de dólares em empréstimos para os bancos. Com isso, os problemas atuais de liquidez podem ser resolvidos por enquanto. Óbvio, entrando 2 trilhões na economia, agora os bancos vão ter dinheiro para oferecer às pessoas que quiserem resgatar. O programa foi criado para fornecer uma fonte adicional de liquidez a essas instituições. Além disso, eliminará rapidamente a necessidade de vender valores mobiliários durante uma crise. Então, o que significa isso? Como aconteceu a marcação ao mercado, já que durante um longo período de tempo os títulos americanos estavam sendo negociados a 1%. Agora passaram para 3%, quase 4%. Significa que se você vender esse título agora, você tem uma marcação ao mercado e realiza prejuízo. E aí, com esse novo aporte de dinheiros, 2 trilhões de dólares novos
para os bancos não precisarão vender os seus valores imobiliários, ou seja, os seus títulos. Aqueles títulos que estão com prejuízos não precisarão ser vendidos. O banco está dando uma linha de financiamento para quem quiser resgatar dinheiros do banco, pode resgatar à vontade. De acordo com o JP Morgan, o programa de financiamento do prazo do banco deve poder adicionar reservas suficientes ao sistema bancário para diminuir a escassez de reservas. Então, essa falta de liquidez, como eu tenho dito a vocês há muito tempo, tem alguns canais, não sei se tem alguns canais, eu tô falando isso porque geralmente acontece isso. Dizem, olha, tá faltando liquidez, vai colapsar, vai explodir tudo. Mas não, eu já havia cantado a bola esses tempos. Por lógica, se eles estão falando que tá faltando dinheiro, eles estão falando porque eles vão colocar dinheiro no mercado. Não vai deixar explodir. Então é justamente aqui que você tem que se programar e entender como o sistema funciona. Os mãos de alface vão vender agora, mas é justamente quando eles estão salvando, imprimindo novos dinheiros. Minha nossa, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas, quando falta dinheiro, eles imprimem dinheiro, eles não deixam faltar dinheiro. Embora seja duvidoso que os grandes bancos usem o programa, eles indicaram que a utilização máxima dessa iniciativa pode ser próxima aos 2 trilhões mesmo, que vão usar tudo. Os banquinhos vão pegar esse dinheiro que está faltando. Isso está em pé de igualdade com os títulos pertencentes aos bancos nos Estados Unidos. Então, os bancos compraram em torno de 2 trilhões dos títulos americanos e, magicamente, são 2 trilhões que o próprio Fed vai imprimir para salvar os bancos. Como assim? Então, a dívida que foi comprada, o Federal Reserve está recebendo lá os títulos do Tesouro, 2 trilhões, veio a eles, agora eles estão devolvendo 2 trilhões. É dinheiro mágico? É dinheiro mágico, sempre eles. Mas vamos voltar a esse empréstimo, porque o importante é entender de onde vem esses 2 trilhões, como ele vai ser manejado. Aí o programa chama BTFP. É basicamente um Quantitative Easing. O que é um Quantitative Easing é o oposto do QT que já falamos, que é o Quantitative Tightening. O Tightening é retirar dinheiros do mercado e o QE, o Quantitative Easing, é imprimir novos dinheiros, é fazer a inflação acontecer, né? Joga dinheiro na sociedade. Só que esse programa é basicamente um Quantitative Easing com esteroides, potencializado, forte pra caramba. Empréstimos e que mais? E você pode fazer seu empréstimo com próprios títulos do Tesouro Americano no mercado. Ah, tá. É só a margem vai ser 100% do valor. Bom, e o que está acontecendo aqui? Esse programa, aqui tá os termos, né? Para os bancos poderem pegar os dinheirinhos, tem que preencher esses requisitos. Então, é o governo, o programa do governo para salvar os bancos, tudo mais, empréstimo. Quem está eleito para pegar esses empréstimos são as instituições. Qual que é o colateral exigido? Você tem que deixar um colateral. Você não vai pegar de graça, tem que deixar aqui alguma coisa. Interessante, qual que é o colateral que vai ser deixado? Esse colateral são os próprios títulos do Tesouro Americano. Isso é uma loucura. Aquele título que foi comprado com uma taxa baixinha e que agora está sendo com marcação ao mercado, se lascando todos, esse mesmo título vai ser o colateral dentro do banco. Então, o governo só vai emprestar o dinheiro, o Fed só vai emprestar o dinheiro aos bancos se eles devolveram os títulos que eles mesmos venderam. Ele fica lá guardadinho. Só que o título desvalorizado. Só que isso não leva mais em consideração que está desvalorizado ou não, porque não vai haver uma realização de prejuízo, já que vai ter o dinheiro lá e esse dinheiro, no valor legal aqui de 100%, vai ter uma margem. Você pode pegar 100% do que tem aqui que vocês compraram nossos títulos. Olha que loucura. Então, se os banqueiros enfiaram os pés pelas mãos, travaram dinheiros para 10 anos nos títulos do Tesouro, estão com marcação ao mercado, prejuízo não realizado. Agora você pode pegar esse título, que está com marcação ao mercado e prejuízo, e transferir esse título para o governo, para o Fed, vai transferir o título para o Fed, eles vão dar o mesmo valor desse título em dinheiro para vocês usarem como liquidez. Quanto você vai pagar de juros? Taxa de juros. Vai ter uma taxa overnight, deve ser o CDI deles, né? Mais 10 pontos base, ou seja, 0,1%. Não vai pagar nada. Simplesmente faça aí os swaps de dinheirinhos. Passa para cá esses títulos que ninguém quer e nós passamos para vocês o dinheiro líquido, aquilo que vocês mais precisam. E fica tudo certo. Ó, o Jonathan, Satoshi criou o Bitcoin para esse contexto. Por que diabo venderíamos logo nesse contexto? Exatamente. E o Federal Reserve já falou. Estamos prontos para prover essa liquidez. Já soltaram o programa e já mandaram a notícia para o mercado. Quem está precisando de dinheirinhos, pode pedir aqui. Peçam os dinheirinhos que já estamos fornecendo essa liquidez a vocês. 2 trilhõezinhos. Os bancos americanos já tomaram emprestado 164 bilhões do Federal Reserve na semana passada. Já havia começado esse empréstimo aí. Minha nossa, um novo recorde. Já fez um recorde em uma semana. Esses 2 trilhõezinhos serão utilizados, com certeza. Bom, a expectativa é que agora, com as taxas, com
com esse novo afrouxamento monetário, com essa impressão de dinheiro, certamente o Fed não aumentaria a taxa de juros. Afinal, isso pode complicar ainda mais os bancos, que estão com falta de dinheiro. E aí, qual que é a perspectiva do mercado? Vamos fazer um F5, porque isso aqui tá uma loucura do caramba. Ontem, a expectativa era, não teremos aumento nas taxas de juros. Continuará em 0,25. Agora, a expectativa, 80% já acha que vai ter um aumento de 0,25. Mas como assim? Como assim? Como assim que o Fed precisa dar uma resposta para o Banco Central Europeu? A Lagarde deu de ombros para o mercado e falou, se vira nos 30, pode ter uma impressão de dinheiro aí? Depois a gente vê esse negócio todo. Mas eu vou aumentar a taxa de juros porque a inflação tá alta e eu não quero nem saber. Agora o Fed, no senhor Jerônimo Paulo, vai fazer o que lá? Ele tem que mostrar, também vou peitar todo mundo. Então, já estão precificando que ele vai aumentar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, só para falar que ele não é um maricas. Certamente, essa é a questão agora, né? Porque aumento de taxa de juros nesse instante não tem sentido nenhum. Se ele tivesse uma consciência em relação ao futuro e ao que está acontecendo no mundo, ele não aumentaria os juros. Bom, ele está imprimindo dinheiro para salvar os bancos. Por que ele aumentaria os juros? Mas o mercado já está precificando um aumento de juros. Uma loucura. Taxa de juros. Não haveria necessidade de aumentar os juros agora. Aqui estamos vendo o índice de preços ao produtor anual. Saiu ontem, já falei a vocês. Olha, veio num nível baixíssimo. A projeção era 5,4, veio 4,6. E na última medição do mês de janeiro era 6%. Agora veio 4,6. Ou seja, esse é o preço dos produtores. Quem vai pegar e fazer um produto? Ah, vou fazer um produtinho aqui. Vou fazer esse copo maravilhoso. Eu tenho o custo para produzir um copo de mixer. E aí, o mais barato. O material para fazer o produto ficou muito mais barato. Significa que os próximos produtos que entrarão em circulação no mercado americano entrarão muito mais barato. E a inflação, certamente, vai arrefecer. Então já está sendo controlado. Será que o Fed vai exigir do mercado ainda mais aumentos? A inflação está sendo controlada. E se ele continuar aumentando, significa que o interesse não é simplesmente baixar os juros, mas existe alguma coisa por trás. Sempre existe alguma coisa por trás. E nós nunca vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Então, o maravilhoso de tudo isso é esse gráfico, liquidez global. Antes da liquidez global, vou mostrar a vocês a mensagem do bloco 0, o bloco Gênesis, que foi justamente quando começou o Bitcoin. E por que ele começou o Bitcoin, né, o Satoshi? O bloco 0 tem o testamento de Satoshi. Está piscando há alguns dias. Não tinha esse amarelinho. Porque está acontecendo a mesma coisa que aconteceu quando Satoshi criou o Bitcoin, quando entrou em funcionamento. Quando entrou em funcionamento, ele colocou a seguinte mensagem, capa do jornal The Times, 3 de janeiro de 2009, isso aqui vocês vão decorar com o tempo. Chanceler à beira de segundo resgate aos bancos. O que está acontecendo agora? Resgate aos bancos. Se Satoshi colocou no primeiro bloco de Bitcoin minerado essa frase, significa que tem algum sentido. E o sentido é, nós estamos criando um sistema que não existe bailout. Ou você tem, ou você não tem. Não estamos trabalhando com um sistema de dívidas, com diluição de patrimônio, ou que você precisa confiar em um terceiro. Aqui é um sistema de propriedade. Não é um sistema onde você é escravo e refém do sistema. Aqui, ó, Jornal The Times, 3 de janeiro de 2009, tem a manchete. Chanceler à beira de segundo resgate aos bancos. E que também, para mim, é uma indicação, um indicativo de que Satoshi morava na Inglaterra durante esse período. Não que ele fosse inglês, mas que ele passou por lá. Porque esse jornal, segundo muitas fontes, não saiu de forma virtual com essas manchetes. Ou seja, para ter acesso a essa informação, saber que tinha essa capa aqui, ele teria que ter pego o jornal na mão. E esse jornal só circulou lá na Inglaterra. Minha nossa, será que Satoshi era inglês? A liquidez global. Os bancos centrais imprimindo dinheiro. Aqui pega um gráfico de 2012. E desde 2012, desde antes, quando o Bitcoin começou, havia uma impressão de dinheiro no mundo. E quando havia contração monetária, o Bitcoin tem a queda. Então, imprime dinheiro, retrai um pouquinho, sempre tem os ciclos. E o ciclo do Bitcoin é potencializado a cada 4 anos também, porque existe no Bitcoin o halving. Então veja que há um aumento linear, mas o Bitcoin teve um aumento, mas chegou aqui, subiu, disparou. Por quê? Cortou a oferta de Bitcoins em circulação, né? A oferta de novos Bitcoins em circulação. O halving, então sempre que há um halving, começa a subir cada vez mais o preço do Bitcoin. Ele já é aumentado por ser um ativo escasso em relação às moedas fiat, que são impressas infinitamente, e como tem o halving, significa que há um choque de oferta e demanda e o preço tende a disparar ainda mais. Então, 2 tipos de aumento para o Bitcoin. E veja que quando houve expansão monetária com a
desde 2020 com o Covidovski, o preço do Bitcoin realmente subiu. Agora, com o apertamento monetário, os bancos retirando dinheiro, os bancos centrais retirando dinheiro de circulação, tivemos um bear market e começou a subir novamente. E tem 2 trilhãozinho parado aí para ser utilizado. E o Fed já emprestou 160 bilhões. E os bancos estão dando bailouts em outros bancos também, os backstops e tudo mais. O Banco Central da Suíça vai imprimir dinheiro. A Lagarde querendo quebrar todo mundo e já vai ter que apertar a impressora também e salvar os banquinhos da Europa. O que vai acontecer? Esse dinheiro vai para algum lugar. E se o sistema está colapsando, para onde vai esse dinheiro? Já tivemos o primeiro exemplo. Em 2008, o Satoshi já colocou. Em 2009, no primeiro bloco, em 3 de janeiro de 2009, ele colocou uma mensagem. Olha só, criamos o sistema justamente para isso. Quando acontece colapsos no mercado. Quando o sistema colapsa. O sistema colapsou? Olha o nosso sistema aqui. Então, novamente, temos essa oportunidade. Façam as suas apostas. Vai subir ou vai descer? Eu já sei o que eu vou fazer.